Olá, caros pós-graduandos. Sejam bem-vindos à disciplina Mercado de Petróleo e Derivados. O petróleo é atualmente a principal fonte de energia do mundo. Ele move a economia mundial, representando aproximadamente 35% de todo o consumo energético mundial. Viver sem o petróleo não seria nada fácil. Faltariam combustíveis para mover máquinas, meios de transporte, faltaria matéria-prima para a indústria de polímeros. Sem o petróleo, certamente a economia mundial entraria em colapso. Para você compreender melhor deste assunto, nessa videoaula serão apresentados os seguintes temas: recursos e reservas de petróleo no mundo, oferta e demanda de petróleo no mundo, oferta e demanda de derivados de petróleo no mundo, restrições de qualidade dos principais derivados de petróleo, evolução da produção e dos excedentes de petróleo no Brasil. Então, vamos lá? Recursos e reservas de petróleo no mundo. Saber onde se encontram as principais reservas da fonte de energia mais utilizada no mundo é de extrema importância. Neste momento, você conhecerá a geopolítica do petróleo, sua comercialização e de seus derivados. Mesmo com todo o esforço científico e tecnológico para encontrar fontes alternativas, ainda não foi encontrada nenhuma outra com custos comparáveis ao petróleo. Existem dois tipos de petróleo, os óleos convencionais e os óleos não convencionais. O que os diferencia é que o primeiro pode ser extraído de reservatórios porosos, possuem baixa viscosidade, têm densidade baixa ou média e passam por processos de recuperação primária ou secundária. Já os óleos não convencionais são originários de reservatórios incomuns e que necessitam de métodos avançados de recuperação. Dentre este tipo de óleo, podemos citar os óleos extrapesados, as areias betuminosas, xisto, metano de minas de carvão, além de óleos vindos da exploração em águas profundas e da região do Ártico. É provável que no futuro os óleos não convencionais sejam a principal fonte de energia fóssil do mundo. O continente americano é a região com as maiores jazidas de óleo pesado. Nesta figura, pode-se verificar a distribuição das prováveis reservas de óleos pesados em diferentes países. Observem no mapa. A cor azul mais forte sinaliza o local em que estão os óleos pesados. Alguns autores afirmam que o fim da disponibilidade de petróleo é falsa. Provavelmente, o petróleo nunca se esgotará, pois por razões econômicas sempre haverá algum petróleo que não será extraído. Oferta e demanda de petróleo no mundo. Uma das principais preocupações mundiais é a energia, e o petróleo continua sendo a principal fonte de energia. E conhecer as regiões e países onde se concentram a produção, o consumo, quem exporta e quem importa petróleo, é também conhecer muitos dos fatores geopolíticos e conflitos que ocorrem no mundo. As regiões que mais produzem petróleo são Oriente Médio, América do Norte, Eurásia, África, Ásia e Oceania, América Central e do Sul e a Europa. O Oriente Médio é responsável por 29% da produção mundial de petróleo. A produção de petróleo brasileira é de aproximadamente 2,1 milhões de barris por dia. No entanto, com as recentes descobertas de reservatórios na camada pré-sal, projeta-se que a produção de petróleo no Brasil será de 5,1 milhões de barris por dia em 2019. Atualmente são exportados por dia em todo o mundo aproximadamente 41,3 milhões de barris de petróleo. O Oriente Médio é a região que mais exporta, com uma contribuição de 38% do total mundial. O Brasil exporta 630 mil barris por dia, mas com as novas descobertas de reservatório de petróleo na camada pré-sal, projeta-se que até 2019
o Brasil exporte 2,3 milhões de barris por dia, colocando-o entre os maiores exportadores de petróleo do mundo. As regiões que mais importam petróleo são a Ásia e a Oceania, com 39% do total mundial, seguido da Europa, com 28%. Os Estados Unidos também têm uma participação significativa na importação de petróleo, com 21% de todo o petróleo do mundo. Oferta e demanda de derivados de petróleo no mundo. Atualmente está sendo promovida uma reorganização do segmento do refino, que permita a produção de derivados de petróleo mais eficientes e de acordo com as condições mais restritivas de qualidade. O consumo de derivados do petróleo tem se modificado bastante ao longo do tempo. Percebe-se um crescimento acelerado no consumo de destilados leves e médios, principalmente a gasolina e o óleo diesel, em virtude do consumo de óleo combustível. Nos últimos anos, houve um aumento na participação dos destilados médios, como óleo diesel, querosene e querosene de aviação, no consumo mundial total, em razão da redução da participação de óleo combustível. Um fator que deve contribuir para um aumento mais significativo da demanda por derivados médios é a perspectiva de utilização de carros leves a diesel na Europa. Apresenta-se assim uma situação em que os petróleos disponíveis são cada vez mais pesados e a demanda apresenta tendência para derivados mais leves. Portanto, há a necessidade dos parques de refino se adequarem a esta realidade, investindo em unidades de processo que sejam capazes de craquear resíduos pesados em frações mais leves. Dos derivados do petróleo, a gasolina é um dos mais utilizados como combustível. A América do Norte tem os maiores percentuais de produção e consumo de gasolina, produzindo 45% do total mundial e consumindo 50%. Além disso, a América do Norte também é o maior importador de gasolina. Com relação à exportação, é a região da Europa que lidera, exportando 44%. Outro importante derivado é a querosene de aviação. A América do Norte e a Ásia e Oceania são as regiões que mais produzem querosene de aviação, com 60% do total mundial. A América do Norte, a Ásia e Oceania e a Europa são as que mais consomem o produto. A região que mais exporta querosene de aviação é a Ásia e Oceania, com 43% do total. Já as importações são concentradas na Europa, com 43% do total. É importante ressaltar que o maior importador de querosene de aviação são os Estados Unidos. Temos ainda o óleo diesel. Este derivado é produzido e consumido em maior quantidade pela Ásia e Oceania, a Europa e a América do Norte, com 75% da produção total e consomem 76%. A Europa é a região que mais importa e exporta óleo diesel. Além dos derivados já citados, existe o óleo combustível. A Ásia e Oceania é a região que mais produz e consome o óleo combustível. As regiões que mais exportam são a Europa, com 24%, e a Eurásia, com 23%. Na importação, destaca-se a Ásia e Oceania, com 43% do total mundial. Restrições de qualidade dos principais derivados de petróleo. Agora discutiremos sobre a evolução das especificações do teor de enxofre na gasolina e no óleo diesel no Brasil e no mundo. O enxofre é um contaminante dos derivados do petróleo. Seu teor é controlado para evitar a formação de produtos corrosivos na combustão. Os limites são cada vez mais restritos e têm levado os fabricantes de motores a elaborar novos projetos com maiores rendimentos e a utilização de catalisadores. Assim, a exigência de combustíveis com baixo teor de enxofre e outras impurezas é uma realidade no mundo, provendo alterações no processamento do petróleo e nos esquemas de refino. Atualmente, a qualidade dos derivados do petróleo é um tema discutido em nível global e passa por mudanças em diversos países. Todos os países industrializados têm instituído programas de melhoria na qualidade do ar,
Logo, há uma preocupação com a eficiência dos motores, bem como a melhoria da qualidade dos combustíveis. Assim, em todo o mundo, há uma tendência para a produção de gasolina e diesel mais limpos. Percebam que os impactos dos poluentes presentes nos derivados de petróleo para a saúde humana são as razões mais importantes pelas quais os combustíveis mais limpos vêm tomando força. A queima de combustíveis fósseis está diretamente ligada à poluição da atmosfera, e nesse aspecto, o transporte é o que mais contribui para a poluição. No Brasil, a gasolina A possui atualmente um teor de enxofre de 1.200 ppm, parte por milhão, e a partir de 2014, o limite máximo passará a ser de 50 ppm. Acompanhem agora na figura. Verifica-se uma tendência de redução considerável do teor de enxofre no diesel em todo o mundo. Estes valores foram aplicados em 2010. Para que o Brasil possa atender os requisitos já existentes de especificação do óleo diesel e da gasolina, será necessário reavaliar o esquema de produção das refinarias já existentes e adequar as novas refinarias a esta realidade. Evolução da produção e dos excedentes de petróleo no Brasil. Conhecer como a indústria do petróleo evoluiu no Brasil e quais as perspectivas de produção a longo prazo é fundamental para a definição de políticas e planejamento energético. Com isso, saberemos o dimensionamento das necessidades de investimentos. A produção e processamento do petróleo no Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Em 2000, a capacidade de produção era de 1,23 milhões de barris por dia, e em 2009, essa capacidade passou para 1,95 milhões de barris por dia, um aumento de 58%. Enquanto isso, o processamento de petróleo não teve um aumento tão expressivo. No mesmo período, a capacidade de processamento aumentou apenas 12,4%. A exportação de petróleo também evoluiu. Passou de 19 mil barris por dia em 2000 para 526 mil barris em 2009. Por outro lado, a importação de petróleo se manteve estável, com uma média de 400 mil barris por dia. Mesmo com essa evolução, você sabe quais são as perspectivas de produção de petróleo para os próximos anos? Como a descoberta das jazidas de petróleo no pré-sal impactarão nessa produção? Bem, estima-se que em 2019 o Brasil esteja produzindo 5,1 milhões de barris de petróleo, 126% a mais que no ano de 2010. Com o aumento da produção de petróleo, serão necessários investimentos em processamento do petróleo. Sendo assim, além das 13 refinarias existentes no país, sendo 11 da Petrobras e 2 privadas, serão construídas mais 5 refinarias. Com estas novas refinarias, o Brasil terá capacidade de processamento de 2,9 milhões de barris por dia. O Brasil tem um futuro promissor e é preciso garantir que os recursos gerados tenham como prioridades investimentos no desenvolvimento do país. Deve-se investir em educação, desenvolvimento tecnológico e industrial, gerar novos empregos, potencializando o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que contribuirá para a diminuição das desigualdades sociais, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações. Nesse sentido, compreender o volume de recursos destas descobertas e a evolução da produção ao longo do tempo, bem como os desafios econômicos e técnicos envolvidos, é fundamental ao país. Revisão da videoaula. Estudamos a importância do petróleo como fonte de energia na sociedade, conhecemos as regiões com as maiores reservas de petróleo no mundo, estudamos a importância da produção, consumo e comércio de petróleo no mundo, verificamos que existem aspectos geopolíticos importantes, pois a produção de petróleo está concentrada em alguns poucos países e nem todo país produz todo o petróleo que necessita. Conhecemos os principais produtores, consumidores, exportadores e importadores de derivados de petróleo. Vimos que a descoberta de petróleo e gás natural no pré-sal colocará o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, e que parte dos recursos adquiridos
devem ser destinados a investimentos em diversos setores, garantindo um futuro melhor das próximas gerações. Chegamos ao final desta videoaula. Espero que você aproveite bem os conteúdos abordados nesta disciplina. Bons estudos!